Fala galera do Saúde e Evidência, tudo bem? Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui mais uma vez na Semana de Cardiologia, trazendo convidados mais do que especiais para estar falando sobre esse tema de cardiologia, falando sobre o tema do coração, que é tão importante para nós na sociedade, para o meio científico e para o meio da saúde. E hoje a nossa convidada é mais do que ilustre, né, Alex? Perfeito, a doutora Roberta Oliveira. Tudo bem, doutora? A Tudo Roberta, desculpa eu interromper, que é nutricionista, está no Isso. projeto Nutri Comunica, né? O que mais, Roberta? O que você anda fazendo aí? bem, eu trabalho com comunicação. A minha praia é falar sobre nutrição, trazendo e traduzindo de uma maneira fácil para que as pessoas consigam entender, né? Porque essa é uma ciência que nada mais é do que a necessidade de tradução para aplicação, né? Todos nós nos alimentamos várias vezes ao dia, todos os dias, então é importante que as pessoas tenham acesso a isso. Eu clinico e trabalho com educação nutricional, seja em palestras empresariais, seja com educação nutricional por meio de rádio. Enfim, mostrando o que é uma ciência de qualidade, né? Exato. Trazendo a nutrição como ciência e trazendo a nutrição verdadeira, né? Isso a gente vai bater muito aqui hoje, né, Rafa? Vamos bater porque, como vocês sabem, o pilar do saúde e evidência, né, é trazer a ciência e a saúde livre de fake news, livre de ideologismo, é a ciência pela ciência. E nada melhor do que trazer, igual a doutora Roberta, que comunica, que tem um trabalho na rádio, como ela disse aí, e que tá lá para divulgar a ciência, para divulgar o trabalho, divulgar a área dela, que hoje na nossa sociedade está se consumindo muito, né, a nutrição, usando muito produzindo artigos e as pessoas buscando melhorar a alimentação, né, doutora? Olha, essa é uma realidade que tem sendo cada vez mais escalonada, sabe? Eu tenho hoje 15 anos de formação. No meu período de formação recém-formada, era muito comum as pessoas terem um entendimento de que a nutricionista servia para fazer o controle de alguma contaminação de uma comida de muita gente, ou de repente estar lá dentro do ambiente hospitalar ou naquele consultório, né? Mais glamorizado, como todo mundo idealiza o atendimento nutricional. Hoje, a nutrição ocupa diversos setores da sociedade de forma obrigatória e de forma também opcional pela iniciativa privada. Então, nós estamos presentes de forma obrigatória nas colégios infantis, em todas as redes hoteleiras, na parte hospitalar, educacional. Então, assim, eu penso no marketing. Então, cada vez mais a nutrição tem sido colocada sob a luz da ciência. Porque como é um ato, né, comum em todas as pessoas, a gente precisa se alimentar e muitos mitos existem, todas as pessoas, de alguma maneira, já vêm ali com alguma crença arraigada da família que tem, do lugar onde morou. Não é à toa que um nutricionista tem que levar em relevância qual é o ambiente cultural dessa pessoa para Muito poder, né, importante, né? criar ali uma condição de consumo que ela realmente consiga aplicar. Então, assim, eu tenho cada vez estado mais feliz com a opção que eu fiz. Porque, como, por exemplo, esse nicho que eu atuo é algo que eu penso que eu inventei, né? Mas tem dado certo, então tá tudo bem. Tá ótimo. Na minha época também o pessoal já era nutricionista. Quase todo mundo já nascia nutricionista, Ah, né? mas Era um sempre tal de tem, né? manga com leite fazer mal. Até uma pergunta, já tá embutida ali, que se manga com leite realmente faz mal. Quem toma vitamina de manga tá lascado, Nossa, né? tá sendo Não pode. kamikaze suicida. Mas hoje continua desse jeito, né, gente? Porque assim, tem um grupo aí que entende de nutrição, quer entender de nutrição Sim. sem formação, né? É um assunto que até que eu quero trazer, a questão dos influencers que estão ali, que não têm a formação adequada. Eu não estou falando do nutricionista que Sim. usa o Instagram para passar conhecimento de verdade, não. Esse tipo De desse conteúdo, né? conhecimento, de Esse tipo de conteúdo. conteúdo, atrapalha muito. Até quando ele atrapalha? Olha, eu vou entrar numa opinião de, obviamente, com o pessoal, que talvez vá assim polemizar mais com os meus pares. Porque é o seguinte, o pessoal que tá aí ganhando muito dinheiro, chegou lá no Instagram e outras redes sociais, quando ainda era mato, e fez patrimônio com informações relacionadas a isso, vendendo suplementos que não fazem efeito para absolutamente Pois é. nada, estão de parabéns. Vocês querem saber? Porque assim,
Se eles estão fazendo o que estão fazendo, é porque tem nutricionista deixando brecha para que eles ocupem o lugar de informadores, de opinião, de condutores de ação das pessoas que os assistem. Então, se ainda existe essa voga, porque eu penso que depois, principalmente depois da pandemia, grandes nomes da ciência, de todas as atuações, migraram para as redes sociais. Então, hoje, gente, assim, existe um excesso de informação, principalmente inútil, como sempre foi, no mesmo modo que mundo é mundo. Mas quem hoje quer se informar pela internet tem muita condição para isso. Então, se hoje ainda existem pessoas que falam grandes bobagens e tem uma grande audiência para escutar e consumir o que eles indicam, é porque está faltando um profissional se colocar neste lugar de propagador da ciência que atua. Então, esse é um probleminha, às vezes, né? Eu conheço nutricionistas, inclusive, quando eu já falei isso em outras ocasiões, me criticou, mas é exatamente assim que eu penso. Mas é verdade. Porque é o seguinte, assim, é igual. É uma dicotomia, porque veja bem, você não precisa ser um mecânico para falar a respeito de automação, de mecânica de carro. Sim. Se eu não for responsável por um acidente que você fizer porque você comprou algo que eu indico, ou tá fazendo exatamente como eu tô fazendo o pass to pass lá para você assistir, eu posso falar sobre o que eu quiser. Sim. A minha formação hoje, eu sou nutricionista com especialização em nutrição esportiva e faço acréscimos relacionados a comportamento alimentar e nutricional. Hoje eu tenho uma formação de psicoterapeuta. Mas a neurociência faz parte do estudo da nutrição. Sim. Você não está saindo. Exatamente. O que eu digo é que tem muita gente que não tem conhecimento nenhum, doutora. É um tal de tira carboidrato, tira açúcar sem embasamento científico. Sim, mas assim, infelizmente, a verdade é que existem até... gente, olha, a desinformação existe o tempo todo. O que ganha o mundo, a informação, ela é constituída por algo chamado carisma. Então, a pessoa ela tem que estar presente no lugar e ter carisma para levar aquela informação e ter permanência para continuar levando a informação. Então, eu insisto, por mais que existam pessoas que têm desinformação, falam muito bobagem. Olha, eu tenho um caso muito engraçado que esse virou uma piada interna e eu vou contar para vocês. Eu fui nutricionista de uma cardiologista. E é uma pessoa incrível, eu conheço ela também da vida social, então ela gosta de uma boa música, a gente, né, tem ali alguma sintonia. O fato é que eu, quando fui atender ela me mandou um link. Vocês lembram quando antigamente no Facebook, principalmente, tinha muito anúncio? Ivete Sangalo emagrece 39 quilos, Débora Seco, toda famosa da vez. Ela me comprou aquele troço. Ela me mandou uma foto, gente, uma caixa. Ela, não, você comprava 2, aí vinha 2 brindes, aí não sei o que. Sei que no final das contas veio uma montanha de troço lá. O que é isso, que não servia pra nada. Eu sou cardiologista lá fazendo meus laudos. Aqui eu quero ser emagrecido igual todo mundo. Vocês entendem? Então, assim, a realidade é que o ser humano tem essa tendência comportamental de querer criar atalhos e evitar o sofrimento do processo. Então, é por isso que muita gente faz plástica. Por isso que muita gente tenta entender que fazer uma dieta radical por um curto período de tempo faria como se tivéssemos suprimido a necessidade de fazer uma reeducação alimentar e de hábitos que vai durar a vida inteira. É isso que funciona. Por isso que tem muita gente que ainda perde dinheiro em pirâmide financeira. Gente, ser humano. Nós somos um amontoado de probleminhas aí convivendo e desenvolvendo a humanidade, mas com algum esforço a gente consegue se desenvolver. O problema é o atalho, né? Principalmente na nutrição. Não, né? Pois é, total. Porque, veja bem, antes de eu imaginar que faria nutrição na minha vida, atuaria, né, como nutricionista, na minha casa sempre se consumiu muita revista, muito livro, mas entretenimento, assim, era revista. Todo mundo podia ter suas assinaturas e tudo. Gente, boa forma, pense leve e corpo a corpo. Eu tenho uma situação pontual que eu tenho 1,80 m de altura. Eu só via mulheres com 1,80 m com 50 quilos na capa. Nossa. Eu falava, não, acho que eu devia ter 8 anos quando eu pesava esse negócio aqui, entendeu? Então, assim. Quase desnutrição. Não, é porque 1,80, são mulheres com biotipos de modelos. Porque, assim, as bonitinhas, as atrizes, as cantoras, geralmente é a mulherada de 1,60 m, que tem aquele perfil mais curvilíneo.
Quem tem 1,80 no Brasil, geralmente é porque está fora do Brasil fazendo alguma coisa com o modelo. Sim. Então, até eu entender, eu me lembro perfeitamente, foi quando eu soube o peso da Cláudia Raia. Eu falei assim, nossa, olha. Que ela também é um Ela é mulherão, gatona e a né? gente pesa igual, não acredito. Não, pra mim foi uma ruptura de paradigma, porque assim, até então eu acreditava que alguma coisa estava errada. Vocês entendem? Uhum, sim. Então, assim, por mais que houvesse uma qualidade alimentar, sempre havia aquele estação de alerta. Então, faz parte do imaginário. Sem informação, você não se conduz à satisfação de algo. A gente só cria neurose, problema e insatisfação quando a gente acredita que alguma coisa a gente não entende. Por exemplo, fulano terminou comigo. Ai, por que isso aconteceu? Nossa, eu tô quebrado. Por que isso aconteceu? Você sabe sim. Vai atrás das causas, porque o conhecimento desvenda e rompe com as neuroses. Então, voltando à sua pergunta, faz parte da alçada dos técnicos graduados em determinadas áreas de atuação ocupar os lugares de informação. Se tem gente fazendo desinformação, não é fazendo xilique contra eles que vai ser resolvido. É criando espaço e abrindo horizonte para o que ele próprio diz. Ocupando lugar, né? Exatamente. Vindo aqui pro Saúde em Evidência, falando a respeito, né, no ambiente. Exatamente. Mas o nosso Mais ou menos por projeto aí. também é isso, né? Porque a gente Sim. quer divulgar a ciência correta da melhor forma possível, para não só para quem é do meio técnico, mas também para quem é leigo, que não é do lado científico. Você sabe o que eu acho interessante? Einstein tem uma frase que é fenomenal, que ele diz o seguinte: se você não for capaz de explicar o que você faz para uma criança de 6 anos, você não sabe o que você está fazendo. Exatamente. E assim, veja bem, quando você tem ali um estudo técnico que você se debruçou anos e anos para criar um parâmetro de compreensão e fazer o discernimento do que é válido, do que é não, você criou ali uma condução para a sua vida acadêmica, para suas escolhas, correto? É muita soberba, é muito pedantismo quando você vai na internet. Porque o índice metabólico do ciclo de Krebs, gente, que idiotice. Sabe? Então, assim, se o leigo não entende o que eu quero transmitir, pra que eu vou querer ficar trocando likes de vaidade com erudito? Eu brinco que dentro do meio acadêmico eu sou a violeira, né? Porque tem muita gente ali que só toca piano com luvinhas de tecido. Esse não é o meu caso. Eu gosto que as pessoas entendam a informação que eu levo. Perfeito. É o papel da comunicação, né, Alex? Comunicação. Comunicação é tudo. Não adianta Isso. você ficar com conhecimento se não chega da maneira adequada, né? Isso, Da maneira exatamente. clara. Ainda mais Exatamente. nutrição. Porque eu repito, todo mundo entende de nutrição. Vou puxar para o meu lado. Eu só perdi peso, só tive sucesso, né? Se bem que agora eu não estou muito na minha fase de sucesso. Estamos Mas, na assim, decadência um Mas pouco. baixa, alto se dá. Tô Estamos na nos baixa baixos do agora. Dow, mas só tive sucesso quando eu procurei profissional. Sim, Não, nunca emagreci e eu tentei. sim. Não é que eu não tentei. Olha, Com outra abordagem. O nutricionista. Sem o nutricionista, sem o profissional da nutrição. Eu, difícil. no meu caso, pelo menos, eu O nunca tive sucesso. nutricionista, ele, quando ele é bom, o que ele vai fazer por você? Ele vai entender qual que é a sua realidade, vai criar a solução baseado na sua realidade. E isso, o fato de você estar sendo conduzido para algo programado para o que você relatou, é muito entusiasmante mesmo. Então, tem dois aspectos. Aquele, nossa, eu tenho alguém com quem, né, eu criei um vínculo financeiro ali, eu investi, então eu vou fazer valer. E eu estou sendo conduzido por uma informação que equivale à minha necessidade real. E isso realmente não tem preço. E eu penso que é a mesma coisa. É nutrição, educação física, psicólogo. A gente precisa encontrar um profissional que nos crie empatia. Não adianta simplesmente a pessoa ser um ótimo conhecedor do assunto. Você precisa ter ali confiança e gostar daquela pessoa e ter uma boa troca com ela. Ser técnico é o mínimo, né? É o mínimo, é o básico. Ai, porque faz muito bem feito. Bom, esse é o mínimo. Agora o que mais, né? A gente vai se dar bem, eu vou conseguir dar uma dialética que você vai gostar ou não. Vou fazer uma analogia que o pessoal de casa vai entender perfeitamente. Eu não sei como vocês são, mas eu já era meio fã do EAD antes da pandemia. Mas tem gente que eu acho assim, poxa, essa pessoa ela é admirável. Não aguento escutar falar. Nossa, assim, não dou conta. Não dou conta. E aí você não compra o curso daquela pessoa. Tem outro que às vezes nem conhece tanto, nem foi tão fundo na matéria. Mas ela tem uma fala que te agrada. Aí você vai lá e investe. Eu vejo assim que não adianta também, voltando no termo do erudito que você falou, não adianta também o ser erudito no meio acadêmico, porque a gente estuda que é para passar.
É para Exatamente. chegar na sociedade de alguma Exatamente. forma. O nutricionista estuda, que ele vai Sim. ter cliente. Exatamente. Então, o que adianta, né? Você ser tão técnico na comunicação, ser tão erudito? Na minha opinião, eu acho que... Porque outra coisa, o que acontece? Eu, quando fiz a minha formação, a minha especialização em nutrição esportiva, eu tinha uma pretensão, não sei, né? Assim, eu tinha um imaginário que eu ia trabalhar com nutrição esportiva. Uhum. E esse é um dos públicos mais retos que você pode ter, uma nutricionista pode ter. Porque é um pessoal que já passou por todo aquele rolê, assim, ela já está bem estabilizada em toda a consistência, ela já entendeu o poder da disciplina, ela tem uma meta. Você está ali somente como um ajudante em promover aquela meta. Se você não está querendo conduzir ela a um processo dela se adequar ao movimento necessário, compreende? Então, esse público ele é muito mais, como eu posso falar, engajado. Uhum. Mas, de um modo geral, 98, 99% das pessoas, elas têm questões relacionadas ao comportamento que reflete também na alimentação. Todo mundo está com excesso de peso? Óbvio que não. Mas é aquela pessoa, às vezes, que não vê a nutrição como, assim, a comida como algo relevante, é aquela pessoa que às vezes é apressada demais e não tem habilidade de deixar as coisinhas preparadas. Às vezes a família não come bem porque simplesmente não tem tempo, não sabe se ordenar. Até tem tempo, mas não sabe se né? organizar. Às vezes demora 2 horas na cozinha para fazer uma refeição ali, deixa aquela zorra que desanima. Fala, nossa, toda vez que eu venho aqui parece que aconteceu uma guerra aqui na minha cozinha, eu quero ir embora. Mas, Aí não assim, quer fazer comida depois. exatamente. Se essa pessoa, se ela conseguisse ter as orientações técnicas, se ela tiver a orientação certa para que ela use aquele mesmo tempo para produzir uma refeição para semana, às vezes ela anima. Então, assim, a grande maioria das pessoas precisam de ajuste de comportamento relacionado à alimentação, seja o emagrecimento ou seja para qualquer outro tipo de ordem alimentar também. E a questão da gente transformar o alimento em entretenimento? Ah, mas isso é o que mais tem, ué. Gente, ó, não sei se todo mundo aqui é jovem demais, né? Somos também. Então, o que acontece? Não sei se vocês vão se lembrar, mas no governo Collor houve uma abertura do mercado que, assim, não sei se vocês vão lembrar mais uma vez. Se tinha 2 marcas de iogurte, passou até 6, 7. Me falaram bastante. Te contaram, né? Me disseram. Falaram, eu sei. Que falou que os carros eram uma carroça. Parece que teve alguma situação dessa. Gente, não tinha pizza congelada nos freezers, não tinha, sabe? Essa quantidade de snack era realmente diferente à força da indústria do Brasil e da importação do Brasil, inclusive de manufaturagem de tudo. Então, o que acontece? Você, quando entende que a indústria alimentícia trabalha para trazer alimentos hiperpalatáveis, você fala, olha, então existe uma intenção aí. Não é que alguém está tendo um episódio de compulsão alimentar quando abre um saquinho de batatinha ou um bombonzinho e não consegue parar, vai até o final. É porque aquela comida é feita para te dar vontade de esvaziar o fundo. Tudo que é muito salgado, tudo que é muito doce, tudo que tem bastante gordura, tudo que é crocante, ou seja, a maioria dos alimentos, snacks. exatamente, eles são hiperpalatáveis para poder criar realmente esse anestesiamento. Então é dopamina ali, meu amigo. De imediato, você, ai, que delícia. Mas daqui a pouco você tá com fome, daqui a pouco você tá com azia, e assim as coisas viram um looping infinito. É o espermaganato, né, Alex? Você quer. É o mesmo processo de droga mesmo. Né? Você vai. E tudo isso, você está falando bastante em comportamento, né? Tem comportamento para se organizar, para comer. Comportamento na questão do sabor, excesso de sabores, né? E hoje o nutricionista é o mais difícil, a parte mais difícil é você passar isso pro paciente, né? Sim. A questão comportamental, Sim. ele entender que ele precisa romper esse ciclo, né? E até quando as agruras ali do dia a dia, né? Te permite entender isso. E até a formação. E até te interrompendo, doutor, e emendando com ele, você falou que também é psicoterapeuta, né? Sim. Mas
E a ideia de uma clínica nutricional multiclínica, com psicólogo junto, com essa Olha, equipe multidisciplinar para atender o paciente? essa tríade, nutrição, psicologia e educação física, é festejada e celebrada desde muito tempo. Uhum. Infelizmente, não é uma realidade para a maioria esmagadora das pessoas. Quem tem acesso a isso é muito bom. Mas, por exemplo, tem que ter um entendimento de abordagem. Por exemplo, só respondendo a sua pergunta para chegar ali. Uhum. Hoje, a literatura de comportamento alimentar, de alimentação comportamental, ela prega, numa grande maioria, um conforto da pessoa. Ela diz que a privação de um determinado alimento vai criar naquela pessoa compulsão. Ela diz que se uma pessoa tiver um determinado desejo sobre um alimento, que o melhor que ela pode fazer é suprir aquele desejo, descansar a próprio incômodo e seguir em frente. Eu discordo veementemente disso. Então, o que acontece? Assim, para criar uma equipe que tem um alinhamento de valores, é algo que você vai construindo pelo caminho, tá? Então, eu, inclusive, tenho uma formação por logoterapia. Então, eu, neste sentido, claro que quando eu entendo que existem ordens psicológicas que eu não alcanço, eu faço um encaminhamento. Tem 2 pessoas que eu confio e estou sempre encaminhando. Perfeito. Mas, grande maioria das vezes, é uma questão de amadurecimento, aí eu dou conta. Uhum. Agora, voltando aqui ao seu atendimento, a sua pergunta sobre atendimento. O que acontece? A grande dificuldade do nutricionista é a sincronia entre a informação e o desejo efetivamente. Porque, às vezes, quando a pessoa busca um atendimento nutricional, ela está naquele ímpeto. Agora vai, essa vez é de verdade e eu vou. Aí vai lá, faz um investimento financeiro e pá, te paga consulta. Na cabecinha desse ser humano, ela já está com emagreceu. a realização feita. Ou Já seja, emagreceu. ela cria sobre você uma expectativa de condução das próprias ações. O que, obviamente, não é viável nem possível. Então, a minha tentativa é de ter sensibilidade para pessoas que são mais o diálogo, pessoas que são mais racionalizadas em estimativas, para que eu consiga capturar a atenção daquela pessoa. Mas nem sempre o ímpeto de ir buscar um atendimento condiz com a realidade de desejo dessa pessoa. Então, eu quando resolvi realmente mergulhar na parte do comportamento, que sempre foi um interesse meu, assim, na vida, sabe? Com tudo. Gente, eu sempre fui aquela adolescente meio estranha, sabe? Enfim, minha pegada sempre foi dar uma lida em uns livros, eu sempre gostei desse tipo de coisa. Então, quando eu consegui realmente entender isso e trazer isso para minha terapia de atendimento, para mim foi uma paz. Porque no final das contas, se a pessoa não está no momento do emagrecimento, ela certamente vai estar no momento da melhora da conduta alimentar. E aí, se não está no momento do emagrecimento, é uma outra história, porque certamente ela me procura daqui a um tempo. E isso já aconteceu diversas vezes, sabe? E falando a respeito de comportamento, a história da manga com leite é porque os senhores donos de fazenda estavam querendo inibir o comportamento de seus escravos e empregados de comer a produção de leite. Então, eles não queriam que o pessoal comesse os queijos, os leites. A manga que era do terreiro e caía à vontade, manga com leite morre, hein? Como a manga era farta, o pessoal ficava aí com a fartura da manga. Uma das coisas que eu não gosto de forma nenhuma é esse comportamento binário, é o que a gente mais tem hoje, né? Essa dualidade. Então eu vejo uma cultura do corpo perfeito, aonde as pessoas buscam o corpo perfeito pelo corpo perfeito, né? Deixando a saúde às vezes em segundo plano. E tem uma cultura nova, não sei nem se é nova, né, Rafa, mas que a gente vê aí, que são as pessoas que deixam de lado assumir a gordura. Isso, assumir a gordura e colocar isso como algo saudável. Eu, como farmacêutico, como bioquímico, sei que a obesidade não é saudável. Na verdade, assim, até que ponto a gordurinha ela não vai atrapalhar, a gente convive bem com ela, porque, igual o Alex falou, né, sem citar nomes, nós estamos vendo também, nós estamos vendo um movimento de principalmente mulheres, assumindo o sobrepeso e tentar lidar bem com isso, né, e
contra a gordofobia, etc. Então tá tendo esses dois E movimentos. são duas coisas diferentes, né? Não. Pelo amor de Deus, gordofobia é uma coisa. Na verdade, E aqui a a gente questão tem da quase uma saúde é Da estrelinha de assunto. doença é complicado. É, Conforme você disse, Alex, o comportamento binário ele é a representatividade de uma sociedade mal preparada e de mentes infantis. Então, quando você diz que é adepto de algo, eu gosto de me manter bem, eu gosto de praticar atividade física, eu gosto de criar um melhor aspecto visual que eu posso na minha realidade atual. Mas você então é uma alienada, que nossa, então você não sei o que, vive para isso. Ao contrário, não, eu não me importo. Então quer dizer então que você é o body positive? Gente, veja bem, não existe isso na vida real, né? Na realidade, nós trabalhamos, nós vivemos, nós circulamos, nós existimos dentro de tonalidades cinzas, nem é preto, nem é branco. Começamos por aí. Então, quando você fala sobre aceitação corporal, existe uma perspectiva a respeito do respeito. Sim. Todas as pessoas merecem respeito por existirem. Acontece que as características que você desenvolve baseado nos seus desejos, nos seus pensamentos, desejos, intenções, ações que continuadamente se mantêm na sua vida, isso cria em você uma resistência, ou seja, uma elevação de condição em relação àquele determinado aspecto. E a atividade física, ela, no meu entendimento, é uma ótima analogia para isso. Porque você, quando faz atividade física, você tem que entender que você tem que estar presente ali. Se você estiver fazendo um exercício de agachamento ou supino aí para os homens que estiverem assistindo, se você não estiver concentrado no que você está fazendo, você não dá conta de executar. Começamos por aí. Então, consciência corporal, essa história né? do mindful, viver o presente, que olha, vou pegar aqui só um parênteses para não me perder na história. Quem já viu jogador lá da Tailândia? Não tem aquele haka? Aquilo ali nada mais é do que um rito Nova regional. É da Nova Zelândia. É Nova Zelândia, Ah, falei errado. Isso. É Nova Zelândia. O haka nada mais é do que trazer a força baseado no movimento corporal. Então, se você está disperso, se você está letárgico, se você está assim, abstraindo muito as coisas, criando várias neuroses por aquilo que nem existe ainda, fazendo simulação de ambiente, traz para o físico. Traz para o físico. Então, vai fazer uma atividade física. Toma ali o pessoal fala que, como é que é? Eles dão um nome técnico lá para banho temperado, para o banho gelado. Tenha sensações físicas. Você vai se colocar na situação presente. Então, à medida que a pessoa merece respeito por ser uma cidadão, certo? Ela tem que ter seus direitos adquiridos, ela pode ir e voltar. Ela não se livra do fato de que ela está criando uma condição comportamental para a vida dela bem ruim. Ela tá se privando de vários outros prazeres da vida que não estão relacionados ao consumo alimentar. Ela está criando uma limitação das suas movimentações. Ela está criando uma antecipação da decadência da sua saúde. Então é péssimo. É péssimo. Então, até que ponto você diz que dá para viver fisicamente com uma gordurinha? É o seguinte, à medida que teve lá, né, nos anos 60, anos 70, aquele movimento ali da magreza, né, mais popularizado através, inclusive, da indústria da moda. Depois teve ali um movimento do pessoal que veio ali pela Twig, aí depois ficou aqueles anos 80, todo mundo feliz demais, aí a moda veio com aquele heroin chic, que era para poder fazer como se fosse um contraponto, né, uma crítica àquela felicidade forjada daquelas maquiagens cintilantes, só que o povo achou foi massa demais, né, como se o uso recreativo ou não de substâncias lícitas fosse bacana para a vida, até chegar a nossa brasileira Gisele Bündchen para poder voltar a ter uma imagem solar dentro da indústria da moda. Nós sabemos que dentro de um mundo globalizado, a moda, essa indústria efetivamente traz muita reverberação para o comportamento. Nós estamos tendo aí problemas relacionados à condução da moralidade mesmo, ali a gente está falando daquela Balenciaga, né? E tem uma turma lá com outras intenções mais escusas, mas ainda dentro desse nicho da moda. Então, veja a importância disso. Queira você queira, quer não, você está incluso dentro dessa, como eu posso falar, dessa atuação, né? Enfim. Então, quando você fala sobre
permanecer no seu corpo com alguma gordurinha, um corpo mais natural, não tem problema. Agora, o que a gente sabe que os exames bioquímicos, aquilo que a gente considerava, não, tá dentro da zona de normalidade, hoje em dia cada vez mais tá recuando. Então, sei lá, eu vou chutar, hein, assim, eu acho que é coisa de 15 anos. Não, vou ser mais realista. 20 anos atrás, se você fosse num laboratório e fizesse dosagem de sangue, era 110 ml por decilitro de sangue, uma glicose, ok. 70 a 110. Não, mas há 20 anos atrás o limite era maior. Isso, era de 70 a 110. E agora? 99. Agora 99. Já é, né? Então, assim, o esperado é que esteja ali entre 80, no máximo 90, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente entende que o fato de estar normal não significa que está saudável. Então, aquela história do gordinho que fica passando uma vida dando aquela desculpa, não, meus exames estão ótimos, isso não é verdade. Você vai ter ali uma limitação motora, você vai ter fadiga, você vai ter maior... A conta chega. A conta chega, independentemente. E assim, a conta chega a médio prazo, mas a vida no momento atual acaba sendo Ai, gente, eu tô tentando me expressar, talvez eu não esteja conseguindo. Você tem agraves na realidade atual. Então é uma questão de sono, é uma questão de irritabilidade, é uma questão de letargia, de tristeza, de cansaço, de fadiga, de azia, de refluxo. São tantas as reverberações que dão para o corpo quando você não está... Cardiovascular. Então, todos os sistemas do nosso organismo podem ser comprometidos por um estilo de vida que culmina em um aumento crônico ou agudo de gordura, tá? Então, tem esse aspecto. Agora, quando você fala a respeito dessa turma que está praticando bastante atividade física... Não é nem isso. É aquelas pessoas que, por exemplo, tomam medicamento em excesso, fazem uso de anabolizantes. Sim. Eu não vou nem falar com acompanhamento ou sem acompanhamento médico. Fazem uso de anabolizantes, que tomam medicação por conta própria, né? Também vão para manter o corpo, para manter uma saúde, que não é manter um corpo esteticamente bonito, mas que não é saudável, né? Também a conta chega. E é muito engraçado isso, né? Porque a grande maioria desses medicamentos, exceto a anabolização, que a conta realmente é um movimento kamikaze, porque você sabe que vai exacerbar o crescimento de célula cancerígena, né? Como é que vai ser isso? Qual que é a predisposição genética que você vai estar ali incitando? Mas a grande maioria dos outros complementares, que às vezes custam muito caros, vem igual aquela pílula do deserto, que você toma com 2 copos d'água para acabar com a sua sede lá no deserto, né? Então, assim, você precisa, independentemente do que você faz, manter uma rotina relacionada à atividade física e dieta regrada. Então, quem sabe se você tivesse mais paciência e entendesse que a vida não é naquilo que você imagina, e sim no processo que você cria, se você tivesse mais substância e consistência nesse processo de alimentação e a atividade física, você não conseguiria excelentes resultados somente com os dois. Porque hoje existe, por exemplo, várias mulheres que, poxa, estão masculinizando a face de um jeito assim... Eu não sei como seria viver naquela condição, sabe? Mas não fica legal, não. Não fica legal, não. E assim, homens também, que tá fortão, mas tá broxa, testículo atrofiado, tá um monte de coisa, né? Então, assim, tem problema cardíaco, uma hora dessa aí você tem um ataque fulminante, ou pessoas... Depois que a Covid veio, porque tem aí um anabolizante específico que nem a turma do underground aí vê tão com bons olhos, né? Que tem um comprometimento pulmonar muito sério. Provavelmente pessoas morreram relacionadas a isso. Então, assim, por fora, aquele touro de vitalidade e saúde, e pode acontecer que não. Mas ainda assim, eu quero falar a respeito dos cuidados que as pessoas estão tendo, como houve essa popularização a respeito da beleza. Eu penso que a beleza é uma virtude que deve ser alcançada, sim, dentro da sua realidade. Ninguém precisa ser atleta para ser belo, mas a gente precisa tentar expressar a nossa melhor expressão. Sabe, a gente tem que entregar para o mundo a nossa melhor expressão em respeito aos outros também e como sinal de autocuidado. A beleza saudável. Sim, a beleza... Aqui, por exemplo, hoje nós temos recursos relacionados, por exemplo, a procedimentos faciais. Tem gente que tem dismorfia e que vai levar aquilo ao extremo. Tem gente que tem uma face normal e que vai fazer ali um retoque e vai ficar belíssimo. Por que não?
Sinceramente, gente, olha, quer fazer ali, por exemplo, teve não sei quantas gestações, ali aquela banda de estria, ficou chateado e adiar. Quer fazer uma abdominoplastia? Faça. Gente, a existência é um sopro. O que você tem que entender é que você pode usar desses recursos e criar um ambiente de infelicidade, ou você pode romper uma neurose, porque uma das coisas mais tristes que existe é você ter restrições dentro da carne que você habita. Isso aqui é a nossa casa. Então eu vi uma nutricionista há uns dias atrás, ela tem um projeto de vídeos, e é sensacional, porque a mulher é milionária, ela é empreendedora, ela é danada. E aí falando qual que foi o maior, do que ela mais se orgulhava. Ela, eu me orgulho, meu maior ganho pessoal foi ter passado uma vida de sobrepeso, ter tido compulsão alimentar, bulimia e ter tido, em algum momento da minha vida, A o chave meu corpo, virou, né? sim, ela organizou meu corpo. Ela, mais do que ter feito dinheiro, mais do que ter criado meu patrimônio, para mim, isso mostrou que eu era capaz de conviver com as minhas insatisfações e lidar com essa frustração até chegar no resultado positivo. Então, as pessoas que estiverem assistindo, assim, resumindo rapidamente meu raciocínio quando você tem algo que te tendencia para criar neuroses, você vai buscar tapar. Então, assim, é aquela pessoa que fez a bariátrica, emagreceu, mas vai começar a comprar demais, beber demais, fumar demais, usar droga demais, pornografia demais, enfim, vai criar outra compulsão. Ou aquela pessoa pode ficar depressiva, porque tem ali, né, um intestino agora comprometido. Ou aquela pessoa pode falar, nossa, eu vou viver uma outra vida. Então, o lugar que você está não é o determinante da sua condição. É aonde você tem a sua cabeça para te guiar aonde você quer chegar, gente. Porque as nossas circunstâncias aqui, para todos que estão aqui nessa sala, são favoráveis demais. Poxa, a gente tá melhor que assim, que a maioria das pessoas mesmo. Sim. E isso não nos livra de não ter problemas, de não termos as nossas tristezas, de não termos as nossas questões. Tudo é legítimo. Então você virar pra uma pessoa, nossa, que fútil, você tem uma nareba, mas você não quer, vai operar? Que absurdo, vai gastar esse dinheiro com isso? Vai, mãe. Anda de Uber e coloca esse narizinho que você quer. O que que tem, gente? Oxe. Agora ficar tomando remédio aí por conta própria, você tá E procurando tudo, suicídio a longo prazo. tudo com profissional, tudo com profissional Lógico. capacitado, né? E a questão da estética é você procurar, a gente sempre acha alguma coisa, né? Eu fui fazer lá fiz uma visita para um profissional onde a gente vai fazer aqui no Saúde um especial saúde, bem-estar, estética, né, Rafa? E eu sentei lá para eles olharem a linha de expressão para ver a aplicação do Botox. E aí? Tinha muita Meu linha? Deus do céu, mas é tanto risco. Eu saí de lá com tanto risco no rosto e a gente não tem essa noção, né? E outros detalhes. Então, assim, algumas ações estéticas afetam isso. Eu fico imaginando pessoas que estão nessa situação ali, se sentem mal, faz um procedimento, né? Ela ganha um up na vida dela. Ela ganha um novo respiro também na vida dela. Isso, assim, eu penso que a pessoa tem que deixar bem claro que, por exemplo, você foi lá na pessoa, óbvio que elas vão querer fazer full face, aquela coisa toda, né? Então tá, tem que entender que o que te incomoda é uma bochechinha. Não é porque se você tiver a bochechinha assado, de repente, você é bem casado, mas de repente o amor de sua vida vai voltar, a oportunidade do trabalho vai acontecer, alguém vai te valorizar. Aí não fica doido Bota não, né, valores gente? que não é pra Sabe? ter, né? Não, É, uma não coisa, vai mudar outra tanto coisa. assim, Não, né? não, não. Pois é, eu achei que já tava mudando. Eu vou Não, fazer o trem. Vou Gente, fazer o procedimento. Vou mudar tudo. Você já percebeu? Ninguém nunca te viu na vida, mas à medida que você tá bem vestido, tô ali, cabelinho na régua, tô cheirosinha, tá tudo certo, minha roupa tá linha. Você não se sente preparado pra conversar com qualquer pessoa, resolver qualquer coisa. Mas se é aquele dia que você, nossa, saí meio descabelada, a coisa aconteceu, fugiu do meu. Aí você vai lá e encontra 3 conhecidos na rua, você fala, né, acredito. Homem, às vezes, até mais despojado a respeito disso, mas existe uma diferença como você se apresenta para o mundo. Mas isso não significa que você precisa estar determinadamente, com determinado, uma determinada aparência. Não, você não precisa ter o rosto todo refeito. E não é uma questão de
eu nem sabia que eu preciso, que foi o que você disse. Você não precisa, você Não, pode querer. eu Tá até tudo bem. sabia, eu não sabia que era tanto, né? Ah, Assim, até pra. É uma forma de disclaimer também pro pessoal que tá assistindo e tal. O Saúde e Evidência, ele se preocupa com a mesma palavra que eu acabei de falar, saúde. sim. Então, assim, em relação a convívio social, a autoestima, esse não é o ponto que a gente critica ou que a Sim. gente levanta questões. A gente levanta a questão quando a gente começa a agregar valores que não deveria estar sendo agregado, igual a doutora falou. Onde isso começa a afetar a saúde e qual Exatamente. tipo de profissional que você está ouvindo, está buscando Sim. para tratar a sua saúde. A gente, Essa é não, minha- a gente não põe a questão da pessoa gordinha, da pessoa sobrepeso no meio da sociedade e ela receber preconceito ou ser excluída por causa Não. disso. Jamais. Agora, a Agora, gente sabe que a gordura é um processo inflamatório no corpo. sim, ela virar e dizer, ai, vocês estão me discriminando. Olha, para com isso. Provavelmente você é o seu maior recriminador. A gente sabe que é assim. Começamos por aí. Então, se você está numa situação que você levanta uma atenção a ele, é algo que te traz muito sofrimento. A verdade é essa. Você não pode pautar a sua vida baseado numa condição. Ah, porque eu sou gay. Ah, porque eu sou gordinho. Não. Você é uma pessoa, você merece respeito. Você tem condições favoráveis ou não. Você pode usar isso como combustível ou como freio. Você pode se travar nisso daí, ou você pode criar um mérito imenso a partir disso aí. Assim como qualquer outra pessoa. Entende? Então, eu não gosto nada do discurso de uma pessoa que vira, porque você está numa situação de privilégio. Você sabe disso, né? Vamos falar dessa realidade, então. Como é que funciona isso? Porque, assim, óbvio, acesso à escolaridade é uma situação de dificuldade e diferenças. Você ter. Enfim, a situação ambiental é sim uma condição de limitação até a medida em que você pode usar isso para criar novas situações para si. Porque, gente, tantas pessoas fabulosas nesse mundo que se destacam justamente porque criam uma dificuldade e fazem disso um holofote. E tem muita gente que é amortecida, anestesiada numa vida que está cheia ali de situações de privilégio. Então, não é aquilo que é determinante. O que determina a sua vida é a mente que você tem. Então, tem aquela frase daquele livro, O Milagre da Manhã, penso que ela é absolutamente incrível, que diz o seguinte: seu sucesso é proporcional ao seu desenvolvimento pessoal. Seu sucesso é proporcional ao seu desenvolvimento pessoal. Então, se hoje você está numa situação que não te agrada, traz para você a responsabilidade, traz para você o que eu fiz, o que eu emiti de sinais, o que eu ignorei de comportamentos para eu estar convivendo com pessoas que não me fazem bem. O que eu negligenciei, o que eu fui irresponsável ou o que eu deixei de fazer para não estar numa condição financeira que me agrada. O que eu poderia fazer, como eu poderia me colocar à disposição para ser melhor bem vista e por isso mais bem quista, com acessos melhores, mais bem paga. Então tenta criar situações de realidade. Por isso que eu falo que a beleza é uma virtude. A beleza não é padrão, beleza é proporção e ordem. Então se você está num ambiente como esse aqui, belo, muito belo, bem decorado, dá um respeito melhor do que se a gente tivesse ali, ó, na garagem falando, todo mundo aqui abafando e fazendo um negócio de qualquer jeito. Isso daqui é proporção e ordem. Todos estão vestidos dessa forma. Outro dia eu tava com um machucado. O que eu disse a vocês? Eu não estou pronta para ir aí. Por quê? Porque eu não quero me colocar numa situação em que eu não estou bem. Por que eu posso? Se eu posso, né, criar uma outra ambientalização. Então a gente tem que ter a responsabilização de tudo que nos acontece. Porque foi o outro que fez. Tá bom, e como é que você reagiu a isso? Porque se não for assim, gente, a comida, ela pode ser um freio. Porque vocês aqui têm a tônica da saúde fisiológica. Mas nós vivemos, não existe ser humano sem a tríade, mente, corpo e espírito. E a gente precisa entender que nós estamos vivendo mais do que nunca uma realidade social de doença. Então, você falando a respeito ali da profissional, né, foi fazer o rastreio, tem gente que hoje leva
foto, o print de si quero próprio assim. com filtro. Ah, Entende? Ó, eu quero ficar desse jeito. Isso, imagina, então assim, isso está criando uma disruptura na nossa cabeça, agora que a inteligência artificial, sabe-se lá qual será a nossa realidade social daqui a uns dias, é como se sermos nós mesmos não basta. Isso é muito sério, isso é um impacto de saúde, isso inclusive gera hormônio de estresse, isso gera comprometimento cardíaco, isso gera problemas de ordem cerebral, então a gente precisa ter entendimento desse contexto. Então, quer ser feliz, gordinho? Seja, tá tudo bem, você merece respeito por isso, mas eu não entendo por que que isso tem que ser uma causa. Doutor, assim, você tem muitas pessoas que te procuram já na intenção de modificar a estética ao invés da saúde. Chega lá na sua clínica e fala, olha, eu queria mudar a minha vida porque eu tô me achando feia, eu quero me sentir bonita. Ou é um exagero nosso aqui? 90% dos casos, a pessoa busca uma melhoria da expressão estética e à medida que o processo acontece, que ela entende que o sono melhora, que o intestino melhora, que a disposição melhora, que a vitalidade aumenta, Aí muda a mentalidade. aí a mentalidade vai se moldando ao fato de que aquela saúde realmente é algo que ela tem que buscar e manter através dos hábitos que ela tem cotidianamente, né? Mas aí ela vira aquele pessoal que faz piada lá do CrossFit, que sai me convidando igual... Claro, nós vamos apanhar do pessoal do CrossFit. Todas vezes o pessoal que a pessoa milita pelo CrossFit. Mas a questão da saúde e da beleza eu achei bem legal, porque assim, a maioria das pessoas vem pontuar faço nutrição pela saúde. Saúde Não, é importante, gente, mas a busca do belo, do que é belo, para aquela pessoa, não estou falando de padrão, Sim. né? Para aquela pessoa também é importante, também é saúde. Sim, né? olha, veja bem, você quando tá numa casa bagunçada, você vai ter uma energia mental diferente daquele ambiente arrumado. Então, a beleza, ela é uma virtude junto com a temperança, junto com várias outras que você pode desenvolver através de atitudes na sua vida. Então, quando você fala sobre beleza, você está falando sobre proporção e ordem. Então, é claro que um corpo saudável, ele é simetricamente belo. Mas saudável pode ser uma pessoa que nunca na vida carregou um peso. Ela tem uma beleza natural. Ou pode ser aquela pessoa que utilizou-se do recurso da atividade física para criar uma moldagem no seu corpo. A gente sabe, inclusive, que ser atleta, muitas das vezes, não significa ser saudável. Porque você ultrapassa o ponto de trabalhar o corpo e passa a agredir aquele físico. Né? Então, assim, e de igual forma, a questão do sobrepeso e da obesidade. Você tem que ter respeito, mas, sinceramente, dentro do seu coração, a aceitação, ela é verdadeira ou ela é por pauta coletivista? Porque se ela for por pauta, porque eu tenho direito, não sei o quê, você tem mesmo. Mas tenta perceber se aquela sua deixada de lado do autocuidado não está sendo só um pano de fundo para ser endossado por esse discurso. Tem um exemplo que eu achei muito legal, eu gosto muito da Adele, a cantora. Acho uma mulher sofisticada, bonita, eu gosto. Ela falou uma frase que eu achei maravilhosa, dizendo: todo mundo tá fazendo música pro TikTok, eu fico feliz em fazer música para pessoas da minha geração, então eu sou bem consumidora de Adele. E ela falou pra Oprah o seguinte: gente, eu emagreci, comecei a ser atacada porque eu emagreci, mas assim, eu não tenho responsabilidade sobre o seu corpo. E ela foi atacada por isso depois, entende? Então, assim, Isso é um absurdo. hoje, Nunca tá bom, né? hoje existe esse negócio de representatividade. Veja bem, assim, à medida que você quer ser inclusa num movimento, isso já acusa ali um determinado probleminha. É bacana você ter esse interesse de cultivar a sua individualidade. E ninguém passa por isso sem o desenvolvimento próprio. E ninguém passa por um desenvolvimento próprio sem ter inquietações e incômodos sobre a própria letargia diante da vida. Inclusive no aspecto físico. A verdade é essa. Vai ser todo mundo magrinho? Óbvio que não. Tem pessoas inteligentíssimas que estão ali super acima do peso. Mas essa pessoa vai ter limitações motoras, vai ter limitações físicas, vai ter limitações a respeito da condução da sua saúde. Isso é um fato. Isso não é uma abstração, isso não é uma hipótese, é um fato. Concordo plenamente. Eu acho que não é nem para ser negociável. Saúde a gente não negocia, né? E tudo isso reflete no que esse especial veio, né? O alerta sobre as doenças cardiovasculares. Então, o sobrepeso é fator de risco. Sim. Obesidade é fator de risco.
não pode ser propaganda para nenhuma ideologia. Exatamente. Não pode. Acho que tem outras bandeiras melhores para se carregar do que o sobrepeso, do que uma obesidade. Esse é um pensamento estritamente meu, certo? E a gente está acompanhando esse especial, doutor Roberto, aí algumas questões técnicas e práticas aqui que eu gostaria de abordar também, que é a questão, por exemplo, do falso magro, né? Que a gente até conversou em off aqui, daquela pessoa que é magra e tem aquela barriguinha saliente, certo? Como isso chega ao seu consultório, né? Nós falamos aqui da obesidade, do sobrepeso, e como chega esse tipo de pessoa que foi historicamente ali sempre foi magra e tem essa gordura ali, a gordura visceral, e o quanto isso implica na saúde e até na questão cardiovascular. Olha, essas pessoas geralmente, assim, na sua maioria, elas tendem a procrastinar um pouco a procura, né, por atendimento, porque socialmente ela tá tudo bem, então ela não tem nenhum tipo de limitação no que diz respeito a constrangimento, a se vestir, então ela acaba adiando essa ida a nutricionistas e ao médico. Mas a gente sabe que existe uma questão de carga genética. Então, por mais que você seja uma pessoa que consuma uma determinada quantidade de alimento, ou priorize aqueles alimentos que não te favorecem na sua saúde, pode ser que você se mantenha ali magro durante uma vida toda. Agora, o que acontece? A partir dos 30, 35 anos, certamente haverá um efeito colateral, independente da sua genética, que é o aumento dessa gordura que está relacionado ao encapamento, né? Ela está primeiro ali na sua cavidade abdominal até chegar ali naqueles pneuzinhos. E essa região de tronco, ela é onde se mostra com maior agravo à saúde numa situação de engorda, diferente daquelas pessoas que têm muita facilidade de engordar, que é a típica mulher brasileira, por exemplo, que tem um corpo violão, que tem mais gordura nos membros, né? Que são os braços e as pernas. Você, quando tem ali do queixo até o seu quadril com maior quantidade de gordura, isso sinaliza que o seu comprometimento de órgãos é maior. Porque antes de virar aquela gordurinha aparente, você tem primeiro todo o encapamento da sua cavidade cheia de órgãos vitais. Então isso sim tem que ser muito perspicaz para não deixar chegar num ponto ruim, porque tem pessoas que estão com dosagens clínicas péssimas, e aí você olha ela... E a balança isso, também, aparentemente... a balança mente muito. A balança, ela é um marcador, gente, porque veja bem, igual você estava falando a respeito da questão de sobrepeso, que não pode ser romantizado e tudo, a gente tem esse IMC, que é um índice populacional de mensuração de peso da população. Então, assim, do mesmo jeito que existe o peso normal, sobrepeso, obesidade 1, 2, 3, 4, existe o peso normal, magreza 1, 2, 3, 4, de acordo com os agraves que eles causam para a saúde. Então, do mesmo jeito que o excesso causa agravos, a falta também. Então, assim, quando você fala a respeito de balança, você está falando sobre todos os tecidos. Então, quando você fala, por exemplo, sobre mulheres, as mulheres, elas têm uma flutuação normal, aquelas que não tomam anticoncepcional, é normal, gente. Assim, você, por exemplo, se for uma mulher mais alta como eu, em um dia pode ter uma variação de 3,5 kg. Se for uma mulher mais baixa, 2 kg, 1,5 kg. Então, isso é normal porque nossa biologia, nós somos uma criatura viva, né? Então, graças a Deus existe essa variação realmente, porque o pessoal às vezes fica muito frustrado. Nossa, eu acordo, olha, minha barriguinha tá reta aqui, aí chega à noite, fica aquele... Normal, porque veio do acúmulo do seu dia. Então, você acaba, por exemplo, se o seu sistema linfático não estiver funcionando muito bem, se a sua hidratação estiver aquém do necessário, se a sua alimentação estiver rica em sal, ou às vezes pobre em fibras, necessariamente haverá aquele pequeno edema que vai se expressar com maior... Tem um pouquinho de líquido. Exatamente, com maior proeminência à noite. Então, assim, quando você fala a respeito de qualidade física, tudo diz respeito a um negócio chamado composição corporal. Quando você vai lá no consultório da nutrição, você vai ser avaliado por... você vai ser avaliado por antropometria. Então, pode ser por dobras ou pode ser por bioimpedância ou outros métodos que são mais raros porque são bem mais sofisticados e tal. Então, nada mais é do que a mensuração entre massa magra e massa gorda. E isso eu consigo estimar qual que é a sua composição. E é pautada nela que eu vou saber qual que é o seu consumo calórico. A balança engana
tanto que um praticante de exercício é muito fácil que ele se torne sobrepeso, uma vez que a densidade muscular ela é alta, então é um pequeno volume e um grande peso. Então, assim, a gordura ela tem ali uma expansão volumétrica muito maior e pesa menos. Então, necessariamente, isso não significa muita coisa. É muito comum você ver pessoas que chegam no consultório, por exemplo, sei lá, com idealizações. Eu sempre pergunto, olha, na sua mente, isso não significa na realidade, mas de forma hipotética, quantos quilos você gostaria de pesar? É sempre um negócio tipo 7, 10 quilos a menos. E à medida que a pessoa vai fazendo esse tratamento, porque assim, no meu plano trimestral, eu incentivo muito a prática da rotina de atividade física, quando ela cria esse alinhamento, ela fala, mas olha, ela vai se sentindo melhor, a cintura vai diminuindo, porque uma expressão do emagrecimento eficaz é você tem redução no seu tronco, na sua cintura, né, e ali na cicatriz umbilical, e os seus braços e as suas pernas começam a diminuir de volume de uma forma secundária, assim, de uma forma proporcionalmente menor do que essa região de tronco. Ao contrário, se você for aquela pessoa da dieta extrema do shake, da sopa, do comer quase nada, muito provavelmente você vai dar aquela murchada, você vai perder braço, perna, e a barriguinha vai estar lá igual. Então, uma das grandes insatisfações desses falsos magros também, que é, eu tô de roupa, eu tô legal, mas de sem roupa eu não tô bem, não. Então tem essa questão. Isso explica também quando, às vezes, vai no nutricionista, a pessoa decide mudar de vida, ele vai para a academia, volta pro nutricionista e não perde tanto peso. Ele estranha, né? Porque ele ganha massa. Ganha massa. Sim. Massa Isso é tão real, né? O Alex foi meu professor. Gordura, densidade 0,5, músculo 1. Mais ou menos. É mesmo? Então eu não sabia que era esse 2:1, não. Então tá vendo? Nossa, isso diz muita coisa, gente. Eu vou até usar isso pra mim, porque quando você tem essa perspectiva, 1 quilo de massa gorda é isso aqui, 1 quilo de massa magra é isso aqui. Sim. Então imagina você quando você emagreceu 1,5 kg de gordura e aumentou 1 quilo de massa muscular, você já tem uma diferença maravilhosa de shape. Então uma pessoa que quer começar, pega gosto pela atividade física, muito provavelmente ela vai ficar com peso semelhante ao que ela tinha com sobrepeso, porque quando você tem um corpo mais atlético, a sua tendência é ficar entre o meio e o final do limite do IMC eutrófico. Então, uma pessoa de 24 quilos por metro quadrado, 24,5 quilos, às vezes até 26, que está dentro da zona de sobrepeso, mas já é uma musculatura mais desenvolvida, sabe? Então, tudo depende. A palavra que muito me representa na nutrição é depende. Qual que é o método alimentar de maior eficácia? Depende. Depende do paciente, Deixa eu né? perguntar agora. Isso. Eu e o Rafa, a gente vai fazer Vamos lá, uma que aí dieta, vocês me dão uma dieta, tom. porque a gente fala dieta, né, Rafa? Então a gente vai fazer a dieta. É a mesma? Eu posso usar a mesma dieta do Rafa? Olha, é bom que se diga, todos nós fazemos uma dieta. Dieta Método alimentar. vem isso? do latim e é a dieta, modo de vida. Todos temos, mas a grande maioria de nós tem um que não nos beneficia. E fazer a mesma, vocês até podem, mas Devem. no primeiro momento, provavelmente, um vai perder um pouco mais de peso do que o outro, isso é normal. Só que a dificuldade da sustentabilidade do consumo dos dois. Porque quando você pensa numa dieta alimentar planejada, você está pensando, qual que é o seu estilo de vida? Quantas pessoas moram na sua casa? Quem cozinha? Quem faz as compras? Como é que funciona? Você toma café da manhã em casa? Você gosta de tomar café da manhã? Não. Você almoça em casa? Não. Como é que você funciona à tarde? Você fica letárgico? Você fica com mais apetite? E à noite? Você fica voraz ou você só quer chegar em casa e relaxar? Tudo isso é material de informação para que eu entenda como você vai se comportar diante do alimento Idade, e assim consiga se alimentar. sexo, bem Não, diferenciado. idade, sexo, peso, composição corporal, taxa de TMB. Taxa de TMB é o seguinte, você quando tá vivo, graças a Deus, você precisa respirar, você precisa bater seu coração, seus órgãos precisam funcionar. Você tá ali, Você tem um ó. gasto calórico Você com tá isso. acamado. Quem tem gastrite, quem não tem gastrite, tudo Não, doença. Quem isso, tem exatamente. doença Então, assim, pregressa, todas as suas condições, qual que é a sua condição atual para chegar, para ter material para chegar a uma situação desejada? Qual é a sua situação clínica? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque, veja bem, gente, a alimentação não é privativo. É privativo. Na realidade, o alimento tem que ser considerado como um privilégio. O alimento é o seu aliado, não é seu inimigo. O que acontece é que muitas vezes você precisa criar uma disciplinação a respeito do seu paladar.
muitas vezes você tem que sensibilizar, porque você já está dessensibilizado, então você já come tanta coisa industrializada, que, por exemplo, o sabor doce de uma fruta vai ficar insosso, uma salada vai ficar muito sem graça se você não exagerar nos molhos. Então, isso é uma dessensibilização. A respeito de sabor, a gente sabe que as 3 primeiras bocadas as que geram maior sensação de prazer devido à sensibilização das papilas gustativas. É a língua que está dividido em setorizações, então nós temos a sensação de necessidade de percepção do salgado, do picante, do doce, do amargo e do azedo. Então, quando você tem ali aquela primeira mastigação, por isso que é tão importante você primeiro fazer a mastigação correta. A amilase é a primeira enzima digestiva que acontece na nossa boca. Então, quem come, por exemplo, engole rapidinho e come rápido, ela tem que ter uma alimentação pensada diferente da pessoa que é mais de boa, tranquila, mastiga devagar. Então, a alimentação saudável, essa populacional, essa que eu faço na educação nutricional coletiva, pode ser feita por todos. E eu até vou falar aqui pro pessoal do Saúde em Evidência. Então, qual que é um prato saudável? Você tá com seu prato. Em tese, uma refeição principal deveria ser feita com um leque de mão de vegetais crus e refogados, cozidos, assados, do jeito que você quiser. Ou sua mão em pulso, fechado, como se fosse o soco, para o seu tamanho corporal, seria ali uma porção adequada de carboidratos. Então, aqui é um arroz, uma batata, uma mandioca, o volume de um macarrão. O que você precisa? Ou a subdivisão deles, né? Ou do feijãozinho com arroz, etc. A carne é a palma da sua mão, sempre pensando, inclusive, para o seu volume corporal. Percebe que minha mão é diferente da sua? Sim. Sempre levando em relevância a espessura da sua mão. Então, se é carne vermelha, eu posso tirar aqui o volume dos meus dedos e pensar. Então, uma carne de panela que é alta, eu vou comer 2 pedaços, que já engloba. Se é uma carne moída, eu vou comer uma conchinha. Já a questão da gordura, ela provavelmente vai vir junto com essa proteína. Então, se você compor salada, carboidrato e proteína, pensando que essa proteína já vai te trazer algum aporte de gordura, você vive muito bem. A questão é, você faz isso? Consumir a quantidade mínima de água para uma pessoa seria 40 ml por quilo de peso. Claro, se a pessoa trabalhar no ambiente, fizer atividade física, deveria ser mais. Se a pessoa realmente só fica em lugar climatizado, poderia ser até 30 ml por quilo de peso, mas eu, por exemplo, tenho que beber 3 litros d'água. Não é algo que a gente tem que deixar à vontade acontecer para tecer. Você tem que programar, você tem que bater meta, senão você não faz. E se depois disso eu quiser beber um vinho, um suco, uma cerveja, um refrigerante, que seja, mas eu já bebi minha água hoje. Aí que tá, essa que é a grande questão. Tá todo mundo interessado no resultado e pouca gente disposto a enfrentar o processo. Eu, por exemplo, vou dar até meu com restrição alimentar, de falar, não gosto disso, não, quase nada. Eu tenho nos alimentos, eu não gosto de víscera, né, e de alimentos do dia a dia, carne, proteína, né, e em fruta eu tenho dificuldade de comer fruta, porém eu bebo suco de qualquer uma. Eu tenho dificuldade de comer fruta pela textura, não sei Eu por só quê. não gosto de língua. Quando eu mordo a minha, o resto Agora, não de tem nenhuma legume, restrição. verdura, de todos os cereais, de carboidratos e carne, eu não tenho de nada. Acho tudo Isso é uma delicioso. bênção, né? Acho tudo delicioso. Isso é maravilhoso. Isso certamente vem da sua base familiar, da sua promoção de cultura. Porque, gente, olha... É árabe misturado com português, com índio. O rostinho não engana. Você tem uma pegada árabe mesmo. Então é comida, viu? Italiano, então, pô, eu gosto de comer muito. E a família é comer. E os homens que cozinham, a maioria. Coisa boa. Acho, inclusive, Eu que mesmo. combina. Só eu lá em casa. Eu e meu pai. Casa não. Mas, então, muito... falar de comida é maravilhoso, né? Falar de restrição, desde educação, parece até contrassenso quando você pensa em comida. Então, eu fico imaginando o trabalho mental que deve fazer para a pessoa sair dessa batalha que é manter... Que é uma batalha não deveria ser, né, doutor? Deveria ser Pois uma é, coisa... gente. Fazer o controle Mas- dos próprios impulsos não é algo simples, não. Assim, não, até é simples, mas não é fácil.
E quando a pessoa perde a guerra, perde a batalha, Eu já ela perdi uma desiste. vez. Ela desiste Eu completamente, já perdi. chega a um grau de obesidade acima, Aí não. obesidade mórbida, né? Onde a pessoa perde a vontade de viver, perde a vontade de, né, procurar uma saúde ali. Quando chega no seu consultório, quando chega ali a sua procura, Olha, qual veja que é a bem. abordagem? São muitas questões para lidar, né? Sim, Além da nutrição. veja bem, assim, a nutrição, ela é uma ferramenta de melhoria, de promoção de saúde, né, de sair do estado patológico para entrar num estado de saúde e de manutenção dessa saúde, inclusive uma expressão estética. Agora, quando acontece uma pessoa que já vem com situações clínicas, uma coisa que a pessoa, um aspecto que a pessoa precisa cuidar e tem que realmente dissolver é todo e qualquer problema, restrição ou preconceito que ela tenha na terapia medicamentosa. Então, se ela precisar, por exemplo, passar por um psiquiatra para poder Isso que eu ia fazer o perguntar. controle da Chega um momento onde você Encaminhar. encaminha. Não, não médico. Se assim, chegar, às vezes vai no seu consultório diretamente, pessoa onde você pode falar assim, não, aqui Essa eu pessoa não... precisa. não, de- ela Primeiro sempre tem vai que- precisar da abordagem nutricional, sempre. O que acontece é que muitas vezes ela precisa caminhar junto com a terapia medicamentosa. Seja às vezes de um endócrino, seja às vezes de um psiquiatra, seja às vezes do seu cardiologista. Então, isso acontece, isso é uma frequência. E a pessoa precisa entender que tudo é pautado em processo, porque é assim. Quando a gente fala sobre alimento, a gente está falando sobre saúde, fisiologia, prazer e comportamento. Então, quando você se alimenta, é preciso entender que nada lhe é proibido, mas nem tudo te convém. Então é curioso que atualmente exista essa perspectiva de que tem que ter uma permissividade, você tem que ter o acolhimento dos seus desejos. Não é assim não, gente. Desde Hipócrates, que já usava a terapia medicamentosa para cura, pai da medicina, a gente está falando a respeito de restrição de determinados elementos para poder conduzir a saúde. Então, por exemplo, uma pessoa hoje que está numa situação de fadiga crônica, está comendo de forma completamente não pensada, está tendo compensação emotiva ali na alimentação, está com problemas de articulação, está uma série de coisas. Eu entendo que existem estratégias que podem ter um radicalismo alimentar melhor por um período determinado, mas que vai dar para ela uma revitalização. Isso eu defendo tranquilamente. Porque, veja bem, o que eu não acho normal é que a pessoa busque, por exemplo, uma cirurgia bariátrica sem ter se colocado nessa situação. Com Porque a certeza. pessoa, quando faz ali essa intervenção clínica e física, ela reduz a sua capacidade de consumo, ela inevitavelmente Vai vai querer ter que compensar, né? pode ser que ela chegue nesse ponto, igual a gente conversou, mas ela vai ter que passar. Ela vai ter que passar pela fase líquida, pastosa, branda e tal. Então, se ela vai se colocar nessa situação, por que não ela não se coloca numa situação de matar todo dia o leão do desejo imediato dela em prol de um bem maior? Porque existe um contrassenso que assim, eu não consigo compreender. A pessoa que está numa busca de uma alimentar, está regrada, ou às vezes até um mesmo atleta, alguém que quer só ficar bonito. Ah, você é muito radical. Ah, não, você bitolou. Ah, não, dá nem para conver que você é mais. Ah, não, pode parar que tá bom demais. Mas a pessoa que tá vivendo uma vida desregrada é cerveja sem pensar, é comida de tempo inteiro, é industrializar. Ah, ela só está vivendo a vida. Afinal de contas, o que é viver a vida? O que é elemento de prazer? Realmente essa questão do prazer oral, ele é necessário? Eu não tenho absolutamente nenhum nível de polimento para dizer que existe um prazer relacionado à mesa que tem que ser considerado. Voltando ainda ao aspecto da beleza, um dos exercícios que eu sempre peço é o sentar-se à mesa e colocar uma mesa posta. E seja um conjuntinho ali de forro americano, um pratinho, um talher, não interessa. Você tem que ritualizar. Nós, seres humanos, somos seres ritualísticos. Então, se a gente não tem ali aquela questão de acordei, lavei meu rosto, fazer minhas coisas, não sei o que, o dia não vence. Se você não venceu sua cama, vai existir várias derrotas ao dia. E a nossa única métrica de vida possível
que a gente tem domínio é o dia. Então você não pode achar que, não, isso é um assunto menor. Mas, meu bem, todos os dias a sua vida vai ser tomado por trivialidade. De vez em quando vai acontecer um negocinho diferente. É assim que é na vida de todo mundo. Do cara que é piloto, pra ele é trivial pilotar. Pra mim que não sou, nossa, é diferentíssimo eu estar aqui. Complicado. Entende? Então, assim, nós somos altamente adaptáveis e geralmente essa adaptação vem pelo corte de esforço. Então a gente abrevia aquilo que nos traz mais prazer. Vira canal direto, né? Direto, vai diretamente com ela. Rafa, sabe, falando em canal direto, você é biomédico, né? Não tá pensando em abrir um laboratório, não, Rafa? Agora. Mas quem for a gente tem biomédico, parceiro. farmacêutico, biólogo e tiver pensando em abrir um laboratório, pode procurar os melhores aparelhos aonde, Rafa? Na Acelabor. A Acelabor. A Lá tem os Acelabor melhores tem aparelhos do mercado. tudo, bioquímica, hematologia, imunologia e tem uma linha VET. Então, se você for veterinário também, você pode ir na Acelabor e Exatamente. adquirir tudo os lá. seus aparelhos, montar o laboratório todinho. Nosso parceiro Ailton, sempre disponível lá, vai estar na descrição o @, como entrar em contato para vocês adquirirem os equipamentos laboratoriais. E tem novidade também em relação ao Ailton aí, né? Vem Tem. curso por aí. Vem curso por aí nas nossas parcerias aí, a Smart S aí, que vai trazer curso. Smart S, Acelabor, quem mais? Doutor Milton Dr. Arthur Milton Arthur Ruiz. um grande hematologista, um Um dos maiores do mundo. baita curso especialista em células-tronco, um baita curso completo de Completo. hematologia. Exatamente. E também a gente não pode esquecer do nosso parceiro Jeff, lá da Asga. Onde Falou tem- em cursos? Falou em curso, tem que falar do Jeff, né, gente? É a maior escola de perfusão extracorpórea aqui, de biométrica. Lá não só país. isso, tem vários outros cursos, tem estética também. Mas do país ele é referência aqui pra nós. É E o nosso logo, logo biomédico vai, e referência. logo, logo vai ter novidade com o Jeff também. Vai ter Roberta, agora eu que agradeço. Muito obrigado a parceria. Quero convidá-la aqui à frente às câmeras, justamente para pegar e a participar do nosso especial que vai ter de saúde, bem-estar e estética, né? Que a gente vai soltando aos pouquinhos aqui. Convidá-la a participar e mais uma vez agradecer a sua presença. Estarei presente com vocês. É muito importante que a gente tenha canais abertos de diálogo. Então, as pessoas que estão consumindo este conteúdo, que façam a percepção de que a saúde ela é muito mais do que simplesmente estar ali com suas taxas ok. Você precisa estar bem no âmbito total. E aqui a informação acontece constantemente. Com certeza. E pessoal, não se esquece de dar o like, tá? Inscreva-se no nosso canal Saúde e Evidência, tanto o canal de corte quanto o canal principal é Saúde e Evidência. Instagram e TikTok, Saúde e Evidência também, tá? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. E compartilhar também.